Olá, inovadores de Taquara e toda a região. Estou aqui com um pessoal muito gente boa, um pessoal muito legal que gosta de cooperativismo, que são os nossos representantes da Sicredi Caminho das Águas, o Gustavo e as Camilas, né? Isso aí. Pessoal, a gente está aqui no evento celebrando, conversando sobre inovação, sobre empreendedorismo, e a Sicredi é parceira, uma parceira muito forte dentro do Taquara Mais, Taquara Summit. E eu queria começar, então, fazendo uma pequena rodada, fazer uma pergunta e a gente faz uma rodada de respostas, que eu gostaria de ouvir de vocês assim. O que tem a ver esse negócio de inovação com o cooperativismo? Por que a Sicredi está aqui, sabe? Eu não consigo entender muito bem qual que é a relação. Começamos pela Camila, depois a Camila e o Camilo? Ah, não, desculpa, Gustavo, pode ser? Pode ser. O cooperativismo ele já nasce na sua essência inovador, né? Porque ele é um modelo de negócio colaborativo, onde as pessoas podem conversar, podem desenvolver ideias, podem desenvolver seus negócios. E a gente, como instituição financeira, tem a possibilidade também de estar conversando com os associados e estar conseguindo entrar aqui, né, nos eventos de inovação, na comunidade, para também ouvir as pessoas, ver o que elas têm de dor, o que o empreendedor tem de dor, para a gente ver quais as soluções a gente pode também oferecer para elas e fazer essas conexões, né, entre as possibilidades, as dores das pessoas e as soluções que a gente pode oferecer. Legal, obrigado, Camila. Passando para outra Camila, como é que a Sicredi, vocês, né, pode trazer uma opinião tua também, não precisa ser só a posição da cooperativa, mas como é que vocês enxergam todo esse movimento de eventos que está acontecendo? A gente teve agora em Sapiranga, estamos em Taquara, em breve teremos em Igrejinha, né? A gente está vindo numa tendência de eventos nas cidades. Como é que vocês veem isso e qual seria o benefício da gente estar vivendo esse momento, né? Eu acho que a inovação acaba sendo um motor de desenvolvimento das regiões, né? Então, muito passa do conhecimento, de gerar esse conhecimento, esse pertencimento. Eu acho que a inovação de abrir portas, de fazer com que as pessoas entendam, né, o que é inovação e sair um pouco daquele olhar de uma inovação disruptiva, trazer isso para as realidades dos municípios. E acho que esses movimentos vão gerando esses ecossistemas que a gente fala tanto, né? Trazendo, agregando mais pessoas e a comunidade, que eu acho que é um principal beneficiário disso, mas que muito pode contribuir para que eles se vejam como protagonistas nesse movimento de inovação também. Legal, bacana. Outra coisa que a gente ouviu bastante no evento, tal do protagonismo, né? Gustavo, então passando a bola para ti, o que é esse tal do protagonismo aí das entidades, das pessoas, né? Por que a gente fala de protagonismo num ecossistema de inovação? É uma pergunta bem boa, né, Yuri? Porque eu acho que esses movimentos que a gente acabou de citar aí, né, tu trouxe assim, que estão pipocando na região, eles têm muito a ver com esse olhar de alguém ou alguéns, né, que normalmente são as instituições que estão assumindo um papel de levantar o tema por entender que o futuro da região passa por agregar valor, por diversificar a matriz econômica, por agregar valor, né? Então eu acho que assim, a gente se coloca, né, nesse papel de protagonista com outras entidades também, né, que tem feito isso aqui na região, porque a gente entende que dentro de um cenário de nova economia, se a gente não conseguir embarcar nisso, né, se realmente as pessoas não começarem a pensar em fazer negócios diferentes, com tecnologia, com inovação, com valor agregado, toda a economia da região fica para trás. Sim. Então o protagonismo acho que vem muito nesse sentido, assim, de um olhar que, às vezes até para eu sobreviver enquanto negócio, eu preciso disso, né? E aí, bom, quem pode fazer isso? Quem hoje está numa condição mais favorável e tem que assumir esse protagonismo, né? Eu posso muito bem tocar meu negócio, só dar bola para mim, vamos dizer assim, né? Sim. Falando aqui no caso de uma empresa hipotética, né? Cara, posso. Mas será que isso vai ser saudável no futuro? E aí, né, como as meninas já falaram, no caso do cooperativismo, ele já nasce com esse olhar para a comunidade. Então, para nós é muito natural fazer isso, né? Mas a gente percebe que tem cada vez mais empresas também querendo fazer esse caminho porque já se deram conta, né? Cara, se eu for tocar o meu negócio e prosperar sozinho, daqui a pouco eu sou uma ilha. Então, eu posso agora ajudar outros negócios a prosperarem comigo e aí a região vai ficar mais forte e aí o meu negócio também fica mais forte. Então, a gente também se coloca muito como ponte nesse processo, né? De ajudar, por exemplo, as empresas a se conectarem com a academia, de ajudar as empresas a se conectarem com a inovação, né? Então a gente reforça todos os movimentos que estão ocorrendo aqui de ecossistema, de alguma forma a gente está inserido, não só com recurso financeiro, né? Também com o nosso know-how, com a nossa expertise, vamos dizer assim, por já ter feito alguns movimentos para ajudar daqui a pouco aquela empresa que está começando, né, a entrar nesse mundo, vamos chamar assim. Legal, bacana. Que legal ouvir vocês e ver como as coisas elas se conectam e começam a fazer sentido, né? Eu sempre gosto de contar um caos, eu tenho vários causos, né? Eu conto caos pra caramba. Mas tem um que acho que tu estava presente, inclusive, Camila Alves.
que foi lá em 2014, 2015, no evento que teve lá na Universidade de Fevale, o primeiro Startup Weekend que teve na região, que foi a primeira vez que eu fiquei sabendo o que era estar um negócio de startup. E na época, olha só, olha que bom que eu mordi a língua, eu pensei assim, legal, mas esse negócio não vai vingar. Não vai dar em nada. Essa moda das startups, vamos passar. Isso aí vai funcionar lá nos Estados Unidos, não sei aonde. Vou deixar o negócio acontecer. Aí, enfim, fui seguir uma outra carreira. Depois voltei e vi que o ecossistema estava bem ativo. E eu sei, né, que a Sicredi olha para as startups, né? Tem todo um cuidado, um olhar para as startups para que elas se desenvolvam. Afinal de contas, elas são parte também do processo de desenvolvimento da comunidade. Aí eu vou começar agora daqui para cá, mas pelo Gustavo. Fala um pouquinho de como a Sicredi olha para as startups e o que tem aí de oportunidade para as startups. A gente olha primeiro com esse olhar de desenvolvimento de ecossistema, né? Então, assim, a gente apoia as incubadoras que estão na nossa região, com mentoria, às vezes com recurso, às vezes, enfim, com a necessidade, né, que a incubadora tiver. Muito com esse viés de que quanto mais a startup, por essência, ela é um negócio que ela precisa de validação. Então, assim, ela vai precisar de um aporte, né, de tempo, de recurso no início, porque se ela não tiver isso, dificilmente ela vai ser realmente inovadora, né? Você vai posso fazer um negócio que fatura amanhã? Posso, mas provavelmente ele, né, vai ser uma inovação muito incremental ou não vai ser. Então, a gente precisa criar esse espaço. E aí começa lá daqui a pouco o jovem, né? A gente ajudando ele a enxergar essas possibilidades, ajudando ele a enxergar que aqui em Taquara, por exemplo, ele pode fazer isso, tem apoio, né? Tem toda uma rede que vai desde da escola lá fomentando isso até uma incubadora de fato, e aí chega lá no final com até o aporte de recursos, né? Então a gente tem, por exemplo, programas onde a gente contrata startups, né? Programas de inovação aberta para resolver problemas da cooperativa, até o investimento mesmo, né, que é o nosso fundo comunitário, nosso veículo, na verdade, de investimento, que é o comunitário, onde a gente aporta, né, já temos 4 startups investidas, 2 aqui da região. Então, para startups mais consolidadas nesse caso, né. Mas, vamos dizer, é como se fosse uma escadinha, uma esteira, que daí o empreendedor ele pode olhar, olha, realmente eu posso tentar investir na minha ideia, né, que eu vou ter apoio em vários estágios, da cooperativa e de outros atores também, para tocar o meu negócio e não precisar sair aqui da região, né? Legal. Não precisar ir para Porto Alegre ou para outro estado, que é ainda pior, né? Legal. A gente percebe, quando trabalha com startups, quando a gente faz mentoria com as startups, ou até mesmo empresas tradicionais, que o pessoal chega com a ideia assim muito de onde que eu vou para pegar o dinheiro, né? É o que eu mais escuto. Assim, abriu o edital, não sei aonde, como é que eu pego esse dinheiro? Não, calma lá, vamos... Acho que tem outras coisas que a gente tem que olhar. Aproveitando um pouco da experiência da Camila, que é startupeira também, né? Startupeira das antigas. Camila, como é que tu lida, ou como é que tu enxerga esse negócio o ecossistema, ou empresariado, ou startupeiro, olhar só para quando está o edital aberto, sabe? Será que não tem um tema de casa para fazer antes? Com certeza. É que a gente tem a impressão de que o dinheiro está ali e que eu posso adaptar minha empresa ao edital. E, na verdade, não, né? O edital ele é uma oportunidade para quando a tua empresa está pronta. Então, acho que muito desse movimento de estar, primeiro, conhecer seu problema, seu público, validar, porque também a gente vê muitos negócios que não fizeram a jornada que a gente instiga, né, que a gente fomenta que seja feito. Então, tu tem todo um caminho para fazer, para que tu tenha essa maturidade, para quando abrir o edital, estar, né, com a oportunidade correlata com o teu negócio. E a gente vê muito isso. Não, olha, eu quero esse dinheiro, e vai lá, olha o edital, e às vezes fica espremendo a startup para caber no edital. Isso não tem como, assim. Então, acho que é muito esse exercício de fazer o caminho, mesmo que seja uma startup, não, eu já estou no mercado, mas olha para a startup, para esse caminho todo, né, de validar o problema, de conhecer. Então, às vezes é dar um passo para trás, conhecer, e aí para as empresas tradicionais também. A gente veio de muitos editais para empresa tradicional, mas que ainda sendo tradicional, o projeto precisa ser inovador. Então, também não é qualquer coisa, não é qualquer projeto que vai se enquadrar. Então, esse movimento dentro das empresas tradicionais também é importante, né? Não é um edital só para faturar, não é realmente pensar diferente, fazer esse movimento dentro para que isso externalize, para que ele consiga, acho que, estar aderente ao edital quando a oportunidade surgir. Legal, é um processo. É um processo. E o recurso não é nem o fim, né? É o meio do negócio. É o meio. É o meio. Camila Costa, o Gustavo falou um pouquinho do veículo de investimento que vocês têm em startups. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho melhor sobre. Já teve investimento em startups? Quais foram as startups? E se tem algumas startups assistindo, como é que eu faço para entrar nesse fluxo aí?
Seguinte, já tem 4 startups investidas, né, desde 2022, né, foi a primeira, e a última foi esse ano, agora que foi feito. Então, são startups bem diversificadas, a gente olha muito para essa diversificação da carteira também, né, porque às vezes a gente já apareceu até oportunidades de investir em outras startups, a gente pensa, não, é o segmento muito parecido, né, então a gente pensa para essa diversificação, porque é um fundo que é recente, se a gente for olhar para 2022, então a gente também está aprendendo, né. A gente tem 4 startups, a primeira startup que a gente investiu foi a Elysius, que é uma startup do agro, né, voltada para o agro, que estava aqui, inclusive, hoje, junto no painel, né, com o Gustavo mais cedo de manhã, que foi muito legal. Bombou de público ali, né, o pessoal tem muito interesse, eu acho, nas questões do agro, aí nas questões de Tecnologia para o agro, né? Tecnologia, automações para o agro. A gente tem a Movestock, né, que ela trabalha com a questão de comercialização de estoques obsoletos, que é uma solução muito boa, né, porque a gente sabe que estoque parado é custo, então ela consegue fazer essa desmobilização, né, de ativos ali que estão parados. E a gente tem a ESG Now, que também é daqui de Taquara, né? Legal, da casa. Conhecidos nossos aqui da casa, que também tem uma plataforma que faz o gerenciamento dos indicadores de ESG, apoia muitas empresas hoje na certificação, né? Que é muito conhecido hoje, que é a Origem Sustentável, é uma certificação que roda pelo seu framework por dentro da ESG Now, né, da plataforma. E a última investida é a Aloy, que é uma solução também bem completa para food service. A Aloy é lá de Santa Maria. Mas esse fundo, a gente tem junto mais 3 cooperativas do sistema, né? E uma delas é lá de Santa Maria, que é a Centro, né? Então a gente investe na startup que ela vai estar ou posicionada aqui na nossa região, ou ela vai estar impactando a comunidade que a gente está inserido. Por isso que o nome desse veículo é Comunitar, né? Porque ele tem que, obrigatoriamente, a nossa política, né? A nossa tese, é que a solução da startup ela tem que estar vinculada a algum impacto positivo na comunidade que o Sicredi está inserido, né? E a gente olha muito também para soluções que a gente pode oferecer para o nosso associado, né? Como a gente olha muito, a gente já se beneficiou muito de inovação aberta, é mais ou menos uma lógica parecida de inovação aberta, que a gente olha para a startup e vê o que essa startup pode oferecer para o nosso associado, que hoje a gente não consegue oferecer. Legal. E que mais a gente consegue oferecer. O caso esse da Aloy, que é a última investida, a gente sabe que é uma dor, né, do food service, que é assim, o cara vai fazer uma venda lá, ele tem que abrir 10 plataformas diferentes para fazer uma venda. E na Aloy consegue centralizar tudo isso, ganha muita agilidade no processo. Então a gente sempre olha muito para isso, né? Claro, olha para muitas coisas, porque o investimento de startup continua sendo, né, um investimento de risco, Sim. Mas a gente olha para muitas coisas para poder reduzir esse risco na hora do investimento. Como é que eu, startupeiro, me inscrevo na Comunitar? Venture/Comunitar, ele pode se inscrever lá, colocar o seu pitch, lá inclusive o link do pitch, colocar lá as informações necessárias e assim que a Venture, que é a nossa parceira na gestão desse fundo, né, ela vai fazer uma primeira olhada prévia também para essa startup e depois ela vem para o comitê então, de seleção, onde a gente participa, escuta o pitch dessa startup e depois, né, se ela é aprovada, ela passa para o comitê de investimento. Legal, ótimo. Então, oportunidades aí para quem está buscando investidor. Fazer uma rodada rápida, vou jogar uma pergunta, responde rapidinho, depois a gente faz uma rodada final e encerra, tá? Gustavo, o que é a vida? Não. Dor e sofrimento. Um sonho. Inovação. O que é inovação? Cara, eu acho que inovação é gerar resultados a partir de iniciativas diferentes das que já existem. Assim, de uma maneira bem genérica, né? A gente pode daí conceituar de várias formas isso, mas eu acho que sempre vai chegar nisso, né? Eu tento fazer uma coisa diferente e consigo um resultado. Eu acho que é muito importante, né? A gente tem ouvido falar bastante de inovação, mas num contexto que às vezes ele não gera resultado. Legal. Né? Então, o resultado ele é importante. Então, eu tentei fazer diferente e gerou resultado. Só fazer diferente talvez seja criatividade, talvez seja invenção, talvez seja outra coisa. Né? Inovação é quando aquele diferente que tu fez trouxe um resultado concreto. Show. Camila Alves, o que é ecossistema de inovação? Em poucas palavras, é todo mundo reunido tentando fazer uma coisa dar certo, né? Então, acho que é ter muitos atores, muitas pessoas diferentes pensando em prol dos resultados. Então, né, que o Gustavo falou, é todo mundo junto, realmente conectado por um objetivo comum, assim. Nesse caso, transformar através da inovação. Legal. Camila Costa, o que é cocriação? Cocriação. Eu acho que a gente está numa época agora que a gente fica olhando muito para a palma da nossa mão, assim, né? A gente está sempre olhando aqui para a palma da mão. Eu acho que a cocriação é muito a gente levantar a cabeça, olhar para o lado, ouvir as pessoas, né? Fazer essa coisa tão, né, simples, mas que não é simples, que é escutar o que as pessoas estão precisando, se conectar realmente com as pessoas.
descobrir os nossos propósitos como pessoa, como empresa, para poder se conectar com pessoas e propósitos que têm a mesma vibração, a mesma batida, né? Para a gente conseguir co-criar coisas juntos. Eu acho que isso é essencial, trazer uma visão diferente das dores, né? Porque a gente vai olhar, sei lá, o exemplo, comércio. O comércio tem muitas dores, né? Mas qual que é uma dor a dor que mais dói, né? Vamos dizer assim, pra gente conseguir co-criar. A pedra maior né? no sapato. A pedra maior no sapato. Eu acho que é isso. E a inovação vem da dor, ela não vem do nada, né? Então, acho que a gente ouvir para descobrir essas necessidades, eu acho que é essencial. Legal. Pessoal, é sempre legal ouvi-los. A gente se fala em todos os eventos e é sempre legal, porque sempre tem coisa nova para falar. Então, agradeço demais a participação de vocês. Gostaria de dar as últimas palavras. Sim, podemos dar as últimas palavras, vamos começar então. Últimas palavras. Agradecer, né, o espaço aqui para a gente falar um pouquinho sobre inovação, cooperativismo. Acho que como tu comentaste, né, a gente como instituição financeira, as pessoas têm dúvida, tá, mas o que o Sicredi como instituição financeira está falando de inovação, né? A gente se beneficiou, já se beneficia muito de inovação e a gente quer passar a palavra da inovação adiante, né? Por isso que a gente gosta de estar inserido aqui no ecossistema de inovação, né, para tornar ele cada vez mais forte, né? Principalmente para a gurizada jovem que está vindo aí, a gente está mobilizando bastante também, né? Nossas iniciativas para os jovens, a galera, o Hackatime, né? Que participou agora há pouco tempo também com a gente, porque a gente pensa, né? A nossa grande, eu acho que inspiração assim é construir um ecossistema para essa galera que está vindo aqui, né? A gente está assim pavimentando aqui o ecossistema. Legal. Eu acho que é contar com a gente, né? A gente estar presente na comunidade e contar com a gente com essa e outras iniciativas que vierem do ecossistema de inovação. Só me resta deixar o convite aí, né, para que procurem a cooperativa, seja, né, tenha uma dúvida, uma ideia de negócio, como que pode apoiar. A gente também está fazendo agora um esforço para agregar a inovação no cooperativismo em si, né, que foi lá a tua primeira pergunta, que é uma incubadora de cooperativas. Então, a gente entende que o modelo é inovador, apesar dele ser mais do que centenário, né, mas que ele responde a muitas necessidades da sociedade hoje em dia. E que às vezes não se opta por abrir uma cooperativa por desconhecimento. Então, cara, tem dúvidas sobre startups, sobre cooperativismo, sobre inovar no cooperativismo, enfim, a gente está bem à disposição aí para trocar essa ideia, então nos procurem. Se a gente não conseguir ajudar, a gente sabe quem ajuda por causa do ecossistema, né? Boa. Nos procurem que a gente gosta muito de conversar, né? Isso, a gente está aberto. E eu acho que assim, a cooperativa ela também cumpre um papel quando ela atua como hub. Então a gente tem os nossos produtos lá financeiros, né, que é a nossa essência, mas a gente atua como hub de conexão assim, entre as pessoas, que ajuda elas a resolver um problema maior do que só o financeiro. Também é um pouco do nosso papel e do nosso propósito. Alinhado com conexão com o futuro do Taquara Summit agora. Tudo alinhado. Legal, obrigado, Gustavo, Camila. É sempre um prazer conversar com vocês. Se alguém estiver nos acompanhando ou assistindo pelas redes sociais, siga a Sicredi Caminho das Águas, né? Siga o Taquara Summit, siga o Instituto Taquara Mais e nos vemos em breve em algum corte, algum evento. Ou em algum evento aí. Com certeza. Valeu! Valeu!